De verdade, você acha que você precisa da pronúncia perfeita para você se comunicar com eficiência, para ser fluente? Tem nada disso de perfeição aqui, tá bom? O que a gente quer é facilitar essa jornada, facilitar esse caminho, para que você não entre com um monte de poluição aí no seu aprendizado, achando que você precisa alcançar a perfeição para ser falante de alemão como língua estrangeira. Somos estrangeiros e vamos trazer sempre a nossa característica de falante de alemão como língua estrangeira. É claro que você que está começando não tem que ter como objetivo essa perfeição e essa minúcia nos detalhes de pronúncia para você se comunicar. O importante é você aprender a se comunicar. Vai ter uma etapa no seu aprendizado, quando você estiver avançando, passando aí do intermediário para o avançado, que é quando você vai começar a se preocupar de verdade com isso e vai melhorar, elaborar o que você já aprendeu. Então, como é que eu faço para melhorar cada vez mais o meu accent, o meu sotaque? É claro que a gente vai trazer características de falantes de alemão como língua estrangeira, vocês sabem disso. Isso é intrínseco a essa situação. Não tem como tirar a nossa característica de falante estrangeiro. Não tem jeito, tá bom? Mas o que você pode fazer é ir melhorando. Que itens que são importantes dentro de melhorar o sotaque? São vários detalhes, gente. Não é simples isso. Isso não é simples. São vários detalhes que a gente acaba aprendendo de maneira inconsciente quando a gente está fazendo um curso de alemão. A gente só vai repetindo e repetindo com um papagaio, né? Você vai repetindo, repetindo, repetindo e você acaba pronunciando as coisas, as palavras, frases, de tal maneira que você está reproduzindo aquilo que você ouviu. Mas às vezes, dependendo se você tem mais dificuldade ou não, você precisa prestar atenção em alguns detalhes. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, o que eu preciso para melhorar o meu sotaque? Olha só quanta coisa. A pronúncia das palavras. Como é que pronuncia, por exemplo, o CH ou o SCH, o eu, né? Ich, não é ish, é ich. Isso é pronúncia. Só que não é só isso. Não é só isso que a gente precisa atentar. A gente precisa atentar a outros detalhes também. Por exemplo, o Betonung. Onde que está a sílaba tônica? Onde está a tônica da palavra? Então, tem uma palavra que os alunos sempre já está. É uma palavra que está lá num texto da lição 1, e eu já sei, os alunos vão ler, eu já espero que eles vão colocar o Betonung no lugar errado. Por exemplo, italienos, que é italiano, italienos. Vira e mexe, um aluno vai ler e lê italienisch, italienisch. Eu vou entender? Vou entender. Os alemães vão entender? Vão entender. Tá tudo bem, porque é a etapa certa para o aluno cometer esse erro. Não tem problema. Mas é só para vocês perceberem como faz diferença. Italienos, italienos. Isso é entonação. Tudo isso vai compor um sotaque cada vez mais natural, um sotaque mais próximo do que é na realidade. Die Sprachmelodie, que é a melodia quando você tem a frase. Vamos pensar numa pergunta simples, o Wie geht's, tá bom? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Peraí, eu não fiz a melodia certa da pergunta. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Isso é super importante em alemão. Isso conta, nossa, dá uma diferença muito grande quando você usa a Sprachmelodie certinha e quando não. Tudo isso compõe o sotaque. Vai ser entendido? Vai ser entendido. Mas atentando a esses detalhes, você vai melhorando cada vez mais. E aí a gente tem o Reduzierung und Assimilation. É quando a palavra traz um par de letras, uma sílaba,
é quando isso vira não necessariamente o que está escrito lá. Nossa, em alemão isso acontece muito. Em português, então, pelo amor de Deus. Repara aí. A gente não fala pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nossa, coitado dos estrangeiros. Eu acho que é mais difícil entender português do que entender alemão. É realmente muito difícil. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Reduzierung und Assimilation, mas de maneira muito simples, para vocês terem uma ideia do que acontece. Eu fiz um ditado sexta passada, e aí apareceu um Reduzierung e as pessoas não entenderam o que eu falei. Aí eu me atentei para isso. Eu vou até fazer um tema de um ditado com bastante Reduzierung. A gente vai falar sobre isso antes. Mas eu vou mostrar um aqui para vocês. Exatamente o que apareceu lá no ditado. É uma das reduções mais marcantes na língua alemã, que dá realmente aquele aspecto alemão no seu sotaque. Olha só, vamos pegar essa, e foi exatamente isso daqui que eu li no ditado e ninguém entendeu. Então vamos lá. Leia você aí, antes de eu ler, tá? Leia você essas duas palavras. Quer dizer, assar bolo, né? A primeira palavra é bolo, a segunda palavra é assar. Então, leia aí em voz alta. Agora, eu vou ler sem o Reduzierung. Reduzierung e Assimilation, eles estão muito juntos. Quando a gente entra em Assimilation, a gente tem vários tipos diferentes. Então, eu não vou entrar em Assimilation, tá bom? Então, vamos tratar como Reduzierung, tudo que vai aparecer aqui. Então, eu vou ler exatamente como está aqui, olha. Kuchen, backen. Agora eu vou ler com o Reduzierung, que é muito comum, é muito importante esse Reduzierung na língua alemã, é muito, muito comum, aparece muito. Kuchen, backen. Kuchen, backen. Que letra que sumiu, que você não ouviu mais? Da primeira vez que eu falei e dessa segunda com a redução. Que letra que sumiu? Foi o E, não foi? Então, o E e o N, o que acontece com o E e o N? Ele puxa aqui para o glotal. Sabe quando você boceja? Boceja. Bocejou? Bocejou é aí onde você sentiu a tensão. Quando você bocejou, é para aí que vai esse EN. O E a gente engole e o N ele vai ser pronunciado aqui. Ele vai pro nariz. Ó, vamos lá de novo. Kuchen, backen. Kuchen, backen. Eu sinto até um ventinho sair do nariz. Não força esse ventinho, tá bom? Na hora que você engolir o E e falar o N lá na garganta, vai ficar Kuchen, backen. Isso. Aconteceu um Reduzierung. Não é mais Kuchen, backen, mas é Kuchen, backen. Olha só como fica mais uma pegada mais alemã, não fica? No Kuchen, backen. Ai, que legal. Vamos treinar mais? Geben, eben, leben, oben, üben, Abend, 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 Abenteuer, Abenteuer, Abenteuer. Gucken. Esse G do começo parece um K, né? Parece um K mesmo. Gucken. Gucken. Alpen. E agora o que vai acontecer? Vida que segue, só que agora você vai começar a perceber isso. Quando você ouvir, você vai reproduzir. E nas primeiras vezes ele vai soar meio estranho para você. Aí depois você vai reproduzindo, vai copiando o que você ouve, vai falando em voz alta. Você sabe, só agora você sabe que isso existe.
E sabe também que isso não é essencial para você ser entendido, mas é algo que você vai aperfeiçoando. Se você quiser ver uma live que eu fiz sobre Sprachmelodie, eu vou deixar o link aqui para você. Você pode assistir essa aula que vai agregar aí também na sua pronúncia. A gente se vê no próximo vídeo. Bis zum nächsten Video. Tschüss!